Boa noite, pessoal. Deu uma palhinha técnica aí no início aí da vinheta aí, mas é assim mesmo. Coisa ao vivo sempre dá uma palhinha. A vinheta não consegui rolar ela até o final. Boa noite, estamos online. O Quarentena Live tem por objetivo usar do espaço virtual para tratar de temas do mundo real, nesse período de epidemia, né, de isolamento social. O convidado de hoje, ele é professor de História com especialização em Educação Ambiental pela Universidade do Estado de Minas e Ciências Sociais pela PUC. Ele é militante social com ênfase nas questões ambientais. Ele trabalha como professor de História há mais de 35 anos no município de Ibirité. Ele participou da fundação das ONGs, Grupo Popular em Defesa do Meio Ambiente e Natureza Viva, sendo o atual presidente. Atuou como conselheiro no Parque do Rola Moça e Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. Ele trabalhou na área ambiental no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, CEASA-MG, Cibapar e Projeto Lagoa da Gente. Foi vereador de 2001 a 2004 e candidato por 3 vezes à Prefeitura de Ibirité. Até agosto do ano passado, ele foi secretário do Meio Ambiente no município de Ibirité. Estamos recebendo o professor Anderson Mourão. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rodrigo. Prazer, obrigado pelo convite. Esse momento aí que todos nós estamos ficando muito em casa, né, por causa da quarentena, você teve essa ideia super bacana de criar esse espaço onde que a gente pode estar conversando sobre temas importantes com os nossos amigos, né, e com as pessoas que podem também nos ajudar a fazer uma reflexão sobre um tanto de coisa que acontece em Ibirité, na nossa região, e hoje, em especial, um tema que me interessa muito, que eu tenho uma relação muito grande,
é a lagoa da Petrobras ou Lagoa de Ibirité, né? Essa lagoa é interessante, Rodrigo, que esses anos todos que a gente participa e milita em atividades relacionadas com a lagoa, a Petrobras, ela não gosta que fala Lagoa da Petrobras, não. Ela quer que se fala Lagoa Birité, porque o filho está feio, né? O Então pessoal, eles não querem ter o nome associado. claro, claro. Quando, né, Deus abençoar aí, se todos nós fizermos as nossas partes, o poder público, a sociedade civil, as empresas, se todo mundo ajudar de fato, as universidades, governos estadual, federal, a gente recuperar essa lagoa, provavelmente vão querer chamar a Lagoa da... Aí a briga vai ser o contrário, né? Opa, Lagoa da Petrobras? Não, Lagoa de Ibirité. Mas é assim mesmo que é, né? Funciona. Ô Anderson, essa lagoa que em outras épocas ela já foi palco de ambiente de diversão, de descontração, ela se tornou um elefante branco, ela se tornou uma moeda de troca e de promessas de campanhas eleitorais. Diante dessa situação, o que podemos dizer? Então, como eu disse, a minha relação com a Lagoa da Petrobras ela é muito antiga, né? Assim, quando eu cheguei em Birité em 86, vim morar em Birité, lembro que eu chamei uma série de amigos, na época lá eu com meus 25, 24 anos, nós fomos lá naquela região ali do Cascata, Petrovale, quem é da cidade aqui, Ouro Negro, conhece bem quem é da região, porque lá era um ponto disso que você está falando, um ponto de entretenimento, vinham vários ônibus, turismo de Belo Horizonte, carros, era uma farra, né? Se as pessoas vinham para pescar, para nadar, para namorar, farrear, os piqueniques aconteciam ali. E aí, nesse momento, a Lagoa, estou falando de 86, a Lagoa já estava muito impactada. Essa primeira vez que eu fui até lá para nadar, eu fui para nadar também com os amigos que vieram até aqui, eu tive um problema, porque eu fui nadar e peguei hepatite. E eu tive que Nossa, voltar para casa da minha mãe, ficar lá. Foi assim, ela já estava, né? A Lagoa já estava no momento de transição. Por quê? É importante a gente saber que quando ela foi criada, em 1967, né? A Lagoa da Petrobras, criada pela Petrobras, justamente para poder. A água é fundamental nos processos de funcionamento da refinaria, né? Na produção transformação do petróleo nos vários produtos, a limpeza e tal. Quando ela foi criada, e essa região era uma região de fazenda, uma região agrícola, Birité também uma cidade tipicamente agrícola, educacional, por causa da Fundação Helena Tipoff, por causa da Fazenda do Rosário, era uma cidade interiorana, falando de 67. Parece que é tempo demais, mas para a gente que gosta de história, sabe que é pouco tempo. Né? E essa lagoa, Rodrigo, nesse tempo, então, da sua fundação de 67, aí começou a ter a consolidação da ocupação da cidade de Birité, uma ocupação regular, sem qualquer planejamento, nos vales, na beira dos córregos, a terra sempre correndo aí, solta para os córregos, e aí chegando até a lagoa, que seria o ponto final de recepção aqui no município dessas águas. Isso aí foi criando um ambiente extremamente ruim, muito esgoto, muito lixo jogado diretamente. A própria Petrobras, eu acho importante dizer isso, a gente conversa, a gente tem relação próxima com o pessoal da Petrobras, e a Petrobras no início, até porque as leis ambientais, elas são mais recentes, né? Começaram a partir da década de 70 lá, né? A Petrobras com certeza fazia lançamentos nessa época totalmente irregulares da Lagoa. e você sabe dizer quem era o prefeito na época, Anderson? Sim, 67? sim. Em 67, quando Ibirité se emancipou de Betim, aí foi o primeiro foi o interino, que eu acho que era José Vanderlei, se eu não me engano, depois foi o Antônio Pinheiro, né? O pai do Toninho Pinheiro e neto e avô do Pinheirinho.
depois foi o Euler Caetano, aí já vem Paulo Telles, já vem né? Mas desde esse primeiro momento, a característica da cidade foi essa Contagem e Belo Horizonte industrializando, e aí isso é uma característica, né? As pessoas mais simples que moram no local, com o passar do tempo, elas são expulsas daquele local. Normalmente você não consegue, por exemplo, eu fui criado no Carlos Prates, em Belo Horizonte, depois eu fui para o Dom Cabral, e os trabalhadores, você acaba indo para morar mais longe. Quem comprou terreno no centro de Ibirité, o filho tem muito mais dificuldade, ele acaba indo para mais longe. E aí vieram para Ibirité, o pessoal que morava inicialmente em Contagem, né, Belo Horizonte, no Distrito Industrial, e aí Ibirité, uma ocupação totalmente irregular, assim, então não tinha preocupação com esgoto, com rede pluvial, e aí o caos aconteceu. Essa lagoa, então, a gente deixar esse histórico, Rodrigo, as pessoas que vinham banhar aqui, era um lugar, né? Nós queremos que volte a ser um lugar agradável, de lazer, uma orla. Todo mundo fala, poxa, essa orla aqui podia ser um lugar de exercício, eu levar o meu filho. Isso aconteça novamente, mas aí tem que ter um esforço muito grande de todos, principalmente dos entes públicos, dos responsáveis, de quem está à frente, né, do poder público. Ô Anderson, a Prefeitura de Ibirité, na sua opinião, ela deve ser a única responsável pela limpeza e pela manutenção da lagoa, ou as prefeituras dos municípios vizinhos aqui, elas devem arcar com a responsabilidade também? E outra coisa, quando você era secretário do Meio Ambiente, como é que andavam as articulações aí do nosso prefeito com os outros prefeitos dos outros municípios? Então, quando a gente pensa na Lagoa Limpa, isso é muito interessante, que o senso comum, as pessoas que passam na orla da lagoa e olham para lá e veem aquela quantidade de aguapé, a tendência da pessoa é achar que você tira o aguapé e o problema está resolvido. Isso aí é o senso comum. As pessoas, por que não faz isso? Me dá um barco, me dá 2 barcos que eu vou arrumar umas pessoas e tiro o aguapé. O problema é muito mais sério. O problema é muito mais longo, muito mais complexo, porque a gente está falando de uma bacia hidrográfica de 100 quilômetros quadrados. Praticamente, né, para ser mais exato, 91 quilômetros quadrados. Bacia hidrográfica aqui da Lagoa da Petrobras. A da Pampulha é mais ou menos isso também, que pega ali Contagem, é muito grande, porque, se a gente tem ideia desses 91 quilômetros quadrados, a gente tem 80% dessa bacia que está no município de Ibirité, todas as águas de Ibirité, todas as águas que caem, que são produzidas ou que vêm para a nossa cidade, vão para a lagoa. Aí nós temos também aproximadamente 14% do município de Betim, aquela região ali do Piemonte, Petrobras lá para trás, isso tudo também, passando pelo Córrego Pintado, a própria Petrobras, vem para a Lagoa. Em torno de 6%, Rodrigo, vem de Sarzedo, é a área de drenagem da Lagoa, é a bacia hidrográfica da Lagoa. E uma beiradinha ainda de Contagem, de Belo Horizonte, mais ínfima. De toda forma, quando a gente pensa na participação das pessoas, das entidades, das prefeituras, do poder público, de universidades, resolver essa situação que nós mesmos criamos, nós que eu falo os homens, né, pessoas que ocuparam desordenadamente esse espaço, nós temos que articular com todo mundo. Então, a Prefeitura de Ibirité tem 80% da área de drenagem da Lagoa. A Prefeitura de Ibirité, principalmente porque muito esgoto ainda cai in natura na Lagoa, nos córregos e chegam até a Lagoa. A Prefeitura que não tem mesmo, né, uma fiscalização eficiente, por mais que se faça necessário. A falta de uma educação ambiental mais firme na região. Não trabalha, né, Anderson, essa questão da educação ambiental, é um negócio que fica muito a desejar, né? Fala-se muito em época de campanha política. Sim. Então, existe uma série de ações que têm que ser feitas. E aí, Betim tem que estar dentro, Sarzedo tem que estar dentro, te respondendo. Os governos do Estado, o governo federal tem que participar efetivamente, né?
as universidades. E aí, eu estive na prefeitura recentemente, fiquei lá 2 anos e 7 meses, aproximadamente 8 meses, criado um programa que existe hoje na prefeitura de Ibirité, e é um legado. Eu acho que a gente tem que separar muito, Rodrigo, o que é de governo e o que é de Estado. O que é de governo é aquilo que o prefeito que está lá hoje tem que fazer, a obrigação dele. Independente disso, uma hora o prefeito sai e entra outro. Isso é assim. É só ter viva a democracia, e tem alguns aí que estão querendo nos retirar, né? E nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Democracia, isso que a gente está fazendo aqui agora, conversando, discutindo, isso é fundamental. Isso nós não podemos perder nunca. Eu posso não concordar, né, com as coisas que você diz, mas eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que escutar, eu tenho que manifestar minha posição. Isso é democracia, isso é o básico na vida e sociedade. E aí, hoje tem na Prefeitura de Ibirité um plano, foi feito, um programa, na verdade, esse programa está dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico que nós construímos na Prefeitura. Quando eu falo nós, é porque a Prefeitura de Ibirité, esse tempo que eu estive lá, eu quero falar isso aqui, Rodrigo, eu acho importante, muitos técnicos sérios, muita gente muito boa de serviço. Que fizeram o Plano Municipal de Saneamento Básico, que fizeram o Prolagoa, muitos técnicos, gente que estudou, que passou em concurso, está lá, e a grande maioria sendo mal remunerado, a grande maioria não sendo reconhecido, e apesar de viver com situações absurdas, alguém que não trabalha, chega a hora que quer e que ganha um salário muito alto, esses técnicos que estudaram, que passaram em concurso, fazem um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Prolagoa é uma realidade, sabe? É o que está aí existindo e tem que ser retomado com muita veemência. Você falou uma situação, uma questão importante, né? Essa questão não só do município de Ibirité, mas do Brasil todo. Essa questão das indicações. Às vezes a pessoa é indicada por um conchavo político, o cara não tem conhecimento nenhum naquela área, mas ele é indicado por causa do partido, né? E quem sofre com isso é a gente, né? Os munícipes, porque você vai ser representado por uma pessoa que não tem noção nenhuma, né? É verdade, concordo. Você estava falando aí... Questão do Prolagoa. O Prolagoa, Anderson, ele, na teoria, ele foi um projeto muito bem elaborado, né? Pelo que eu pude ler a respeito, ele foi um projeto muito bem elaborado, muito bem estruturado. Mas aí eu te pergunto, e na prática, ele surgiu o efeito esperado que vocês planejavam na época? Então, o Prolagoa, ele é uma realidade, ele existe hoje, um programa que foi feito com muitos técnicos, com a participação efetiva de universidades, só para você ter ideia, né? Eu sei que você participou também de algumas reuniões, o pessoal da Universidade da UENG participou efetivamente, aqui de Ibirité, o Instituto Federal de Minas Gerais, o pessoal da UNA, o pessoal da FAEMIG, várias universidades participando, várias associações, vários grupos da sociedade permanentemente, as prefeituras de Ibirité, Sarzedo e Betim, as câmaras municipais, a gente conseguiu criar uma situação muito favorável para a gente ter, de fato, um programa permanente. Nós não podemos achar que a limpeza da lagoa hoje é uma coisa simples. O Prolagoa, ele aborda a limpeza da bacia hidrográfica da lagoa Petrobras. Isso que eu estou dizendo. Você tem ideia? São 100 quilômetros quadrados a área de drenagem. Aquele lixo que está sendo jogado irregularmente, o entulho, o esgoto, o fundo de vale, aquele lugar mais baixo de uma região que não teve tratamento nenhum, então tudo desce para ali, infiltra, chega até uma água que vem para a lagoa, por um curso d'água que vem para a lagoa. É muito complexo. A gente tem que pensar então, que...
Só te cortando. Então, essa historinha que a gente vê na internet, aí, o pessoal às vezes cria umas polêmicas aí falando assim, é muito fácil de limpar aqui lá, 2 barquinhos, uma rede, você consegue. Então, isso daí tem que desconsiderar isso daí. Precisa Então, de maquinário mesmo, então, ali para estar... ali, então, você tem que fazer ações, né? Eu lembro que a gente fez uma vez um levantamento, a gente precisaria inicialmente, para você ter uma ideia de valores, de 100 milhões de reais. Muito dinheiro. A tirada aí vamos lá, então. Assim, o que o Prolagoa detectou? Que nós temos alguns principais responsáveis pela situação atual da Lagoa. Um é a Petrobras. Petrobras, ela criou a Lagoa, um curso, né? Era o Ribeirão Ibirité, que passava para a subbacia do Ribeirão Sarzedo. Então, a Petrobras fez uma represa, ela usa essa represa. Vamos falar que ela é a mãe da represa. Então, ela tem E ela trata essa água de alguma forma ou não? Para consumo dela? Não, ela usa essa água, ela utiliza essa água, né, no processo de produção da lagoa. Ela utiliza, tanto na limpeza como no resfrio do petróleo. Então, a Petrobras, até hoje, até porque também, Rodrigo, os governos anteriores, eles não tiveram essa capacidade de ir nas pessoas certas, de conversar com a pessoa certa, de fazer a pressão, mas não aquela pressão de discurso. Eu lembro, é bom que as pessoas não sabem, saibam disso, em 2002 foi feito um acordo de Petrobras, Prefeitura de Ibirité e IGAM para fazer uma ETAF, uma estação de tratamento de águas fluviais, aonde o Ribeirão Ibirité entra na Lagoa, ali na região do bairro São Pedro. Jardim das Rosas, São Pedro. Eu lembro que nessa época eu trabalhei no IGAM. Foram gastos 5 a 6 milhões de reais pela Petrobras. A Petrobras construía um contrato, né? Feito um contrato na época, um documento, tenho esse documento, inclusive. A Petrobras construiu a ETAF, que era uma estação de tratamento do esgoto, que estava no Ribeirão Ibirité, que caía na Lagoa. A prefeitura assumiu em documento que ela faria a manutenção. E o IGAM ele foi o interveniente do Estado para poder fazer com que as coisas acontecessem. Quando ficou pronto essa ETAF, a Prefeitura de Ibirité percebeu que ficaria muito caro fazer manutenção, um custeio. E o prefeito da época, ele foi lá, entrou com um trator num dia que teve um assoreamento no bairro Jardim das Oliveiras e arrebentou tudo. Um prejuízo absurdo, dinheiro nosso. Então é isso que você está falando mesmo, sabe? Essa irresponsabilidade. E aí as coisas foram só se agravando. Então hoje, o esforço é muito grande. Ainda o Lagoa mostra as pessoas que participaram, e é muita gente, tá? Com 12 grupos de trabalho, como eu disse, com prefeituras, câmaras, universidade, sociedade civil, técnicos. Nós conseguimos trazer aqui representantes de agência de financiamento internacional. Mas aí eu quero colocar o seguinte: tem que ter um executivo, principalmente, que priorize. Ele não faça só discurso para a limpeza da lagoa, ele faça ações concretas, que a limpeza da lagoa seja mais importante do que fazer uma pista de skate, sabe? Enquanto as pessoas não entenderem isso, ficarem julgando para a plateia, forem eleitos já pensando na reeleição, isso que tem que acabar, no meu modo de pensar, a reeleição para cargos executivos, a gente fica vivendo, não, isso aqui, ó, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão julgar para a plateia. E ali não, né? Isso é coisa viva, séria. Deles, né? Sim, é verdade. É verdade. Bom, antes tem bastante gente já interagindo aqui nos comentários aqui. Que ótimo. O Elton Bessa Sapão, ele está aqui, ele falou assim, que a Lagoa é onde ele aprendeu a nadar há uns bons tempos. O Romildo Rosa, dando um olá, pessoal. O China, estou na área, boa noite, meus amigos. Venades e professor Anderson Mourão. E ele pergunta como é que está o projeto Pro Lagoa, é o que você está explicando agora. O Daniel Sérgio também está assistindo a gente. O Luiz Quaresmeira, ele manda uma pergunta, ele fala assim, boa noite, prezado Anderson Mourão, você poderia nos dizer por que não avançou o convênio da SEMA, Ibirité e a Petrobras? Acho que é o que você estava
que você estava falando aí, eu te interrompi. Não, então, não, teve esse antigo da ETAF lá, esse é de 2002. Eu acho que o, o, o Luiz, o Rodrigo, eles não estão se referindo a isso, não. Eles devem estar falando desse agora do Pro Lagoa, mais recente, aonde que a Esse Petrobras agora, estava. Acho que é mais recente, porque a Petrobras, na verdade, ela tem sentado no Pro Lagoa, tem conversado, né? A retirada dos aguapés, que aí eu quero colocar o seguinte: o pessoal acha, não, esse aguapé aí é fácil. Não é fácil, tem que ter investimento, tem que ter vontade política e o poder público, de fato, tem que cobrar. Nós temos um exemplo de outros lugares que tinham lagoas. A própria Lagoa da Pampulha, muita gente deve lembrar, há 20 anos atrás, que é um tempo relativamente recente também, né? A gente passava lá, a gente sentia um odor muito ruim. Hoje tem um monitoramento permanente. Apareceu um aguapé na Lagoa da Pampulha, um barquinho lá com um funcionário que tira. A Petrobras, nós precisamos de colocar licenciamento ambiental da empresa, inclusive eu quero dizer que está em curso, né? Na Supran Central, a Petrobras está se licenciando e tem que estar lá escrito que para funcionar a refinaria, ela tem que manter o espelho d'água da lagoa limpo, ela tem que fazer, né, essa lagoa ela tá acabando, o assoreamento ele é muito grande. A Petrobras ela tem que fazer o desassoreamento da lagoa, sabe? É de interesse dela e da cidade. Nós precisamos de pensar na lagoa como qualidade de vida, não como local de doença, lugar de dor, lugar que espanta as pessoas. E isso é possível. A Petrobras gastou tanto dinheiro, né? No passado recente, tanta corrupção, tanto rolo, queremos que ela invista realmente na nossa cidade, né? Mas ela não vai investir se não tiver alguém que vai um lá, gestor que cobra. claro, com acessibilidade. Não adianta fazer discurso, a gente percebe isso. Esse tempo, eu acho interessante que fiquei um tempo na prefeitura, Rodrigo, 2 anos e 7 meses. A gente fez o plano municipal, né? A gente que eu falo, sempre lembrando, os técnicos, né? Inclusive o Romildo, que aí um funcionário muito bom, efetivo, sério. Várias pessoas da prefeitura construíram o plano municipal de saneamento básico, que não tinha uma das coisas que ficaram aí na prefeitura. Dentro dele está o programa Pro Lagoa. Esse programa tem que ser visto com uma atenção muito grande. Claro, a gente sabe que outras prioridades, a gente sabe que teve chuva de final de ano, a gente sabe disso, tem dificuldades, mas a coisa tem que estar pulsando muito forte. E aí eu falo com alguém que esteve na prefeitura. O gestor principal tem que querer e ser prioridade dele. Você, como técnico da área, trabalhou na área, tem bastante conhecimento dessa questão das leis ambientais, o processo de revitalização. Você acredita na possibilidade real da revitalização da lagoa lá de Birité na próxima década? Sim, sim. Aí eu acho que agora a gente está falando a linguagem correta. Se nós pensarmos, olha, a gente pode começar a ter um resultado mais rápido. A retirada do aguapé, se a Petrobras, de fato, investir recursos, que ela faz a retirada do aguapé em um ritmo muito pequeno. A gente consegue, num prazo de 1 ano, ter o espelho d'água limpo. Mas aí, calma lá, né? O espelho d'água é questão da beleza cênica, da gente passar e olhar e ver uma lagoa bonita, espelho d'água da lagoa, mas ela vai continuar muito poluída. Ela não é, ninguém pode entrar, ninguém pode nadar. As próprias pessoas que a gente sabe que pescam lá estão correndo um risco muito grande. A gente sabe que é questão de caramujo, né, de quantidade de coliforme fecal que chega até a lagoa ainda, in natura. Aí vai. Mas se tiver investimentos que hoje, inclusive para a área ambiental, são bem possíveis de conseguir, tanto de organismos nacionais, né? O pessoal aí que mexe na Fundação Banco do Brasil aí, no ato ambiental, sabem disso. Se tiver um projeto bem feito, bem elaborado, consistente, a gente consegue dinheiro. A prefeitura tem que dar prioridade também, né? Você tem ideia, mais uma coisa que eu acho importante, que é um momento bom para a gente pensar no que é, eu falo prioridade ambiental. Nós criamos na prefeitura de Birité também, com os técnicos aí, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para recursos
viriam para o meio ambiente. Recursos de multas ambientais, de taxas ambientais. O que aconteceu, Rodrigo? Fui chamado, depois do fundo criado, falou, ó, esse dinheiro não vai para o fundo, não. O dinheiro vai ficar no caixa único da prefeitura. Assim, um tanto de coisa que vai acontecer, né? Mais ou menos uma luta de boxe, sabe? Eu acho que nós tivemos um grupo de pessoas que fez um trabalho ir para a prefeitura para implantar aquilo que nós acreditamos, é uma luta de boxe, você vai levando cacetada todo dia. As coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer. Chega uma hora que você fala, opa, calma aí, eu tenho que me posicionar, eu vou ficar. Não que você seja melhor do que ninguém, mas é necessário que as pessoas tenham seriedade ética, que queiram acertar, não pensando em reeleição, não pensando o que é melhor para mim, pensando essas coisas menores que todos nós temos. Quem ocupa um cargo público tão importante, o prefeito de uma cidade de 2 mil habitantes, tem que dar conta disso. Então, você não pode ficar legitimando. Infelizmente, para alguns prefeitos, a questão ambiental é sempre em segundo plano. Né? A gente está falando da Lagoa, mas eu vou citar um fato que aconteceu essa semana, que envolve também essa questão ambiental, é a questão da possível volta da mineração. Né? Bem lembrado, muito bem lembrado. Se fosse um executivo que realmente pensasse no povo, pensasse em qualidade de vida, né, ele não teria criado aquele veto, né, e pior ainda, a Câmara não teria. Né, o prefeito criar o veto é difícil de engolir, mas a gente acaba compreendendo. Mas agora, a Câmara aprovar isso daí, eu acho que foi algo assim que deixou... Rodrigo, isso que você está falando é tão sério, e isso volta para a Lagoa. O pessoal aí do movimento, né, Serra Sempre Viva, um trabalho, né, seríssimo, a gente, todo mundo que pode ajudar, nós ajudamos, né? Inclusive, eu deixei a prefeitura, eu deixei muito por isso também, porque foi feito um crime ambiental e eu não podia atuar como eu deveria atuar. Eu atuei, fizeram um decreto lá, que depois o próprio decreto eles revogaram parte dele, né? Dizendo que o crime ambiental podia ter acontecido. Mas eu não vou nem discutir a serra, não, porque o absurdo é tão grande, eu acho que. Eu falei para essa questão mesmo ambiental. Não, eu acho fundamental a gente falar isso, mas eu estou dizendo que porque a serra, o pessoal já viu o que aconteceu, o absurdo que foi, né? Foi um prefeito que vetou algo que ele tinha falado no Teatro Municipal, eu estava lá, na época eu ainda trabalhava na prefeitura, se os vereadores aprovassem uma lei em defesa da serra, ele manteria e ele vetou, o que é um absurdo. Depois nós vimos os vereadores criando uma lei, aprovando por unanimidade, e 7, não, eu não vou votar mais não. O que aconteceu? Né? Quais as conversas que nós não ficamos sabendo? Sinceramente, né? Mas as pessoas que querem mudar a cidade, as pessoas que conversam sério na cidade, têm que exercer sua cidadania. Mas, Rodrigo, eu quero trazer a questão da Serra para a Lagoa, porque na Serra do Rola Moça nascem ali os córregos, né? O Bálsamo, Buões, Rola Moça, o córrego do Barreirinho, tudo isso estaria protegido, que é a água que chega numa lagoa, a cada dia tendo menos água. E esse ato dos vereadores colocando em risco a própria sobrevivência da lagoa. Então, as pessoas hoje, né, estão compactando, conversando com a gente aqui, as pessoas que eu converso diariamente, eu ligo, que me ligam, ô Anderson, é a lagoa e tal, as pessoas têm que saber que quem votou lá na Serra, às vezes o cara não tem uma visão da bacia como um todo, ele está contribuindo para acabar com a nossa lagoa no momento que ele vota para mineração voltar. O prefeito lá em cima lá, né, autorizando a volta, querendo que a mineradora chegue no município, ele está afetando de frente a lagoa. E o projeto Pro Lagoa não pode ser um discurso, tem que ser uma prática permanente, sabe, Rodrigo? Aqui a Keila até pergunta, a Keila Bernardo pergunta assim, ó, se existe algum projeto para que algum dia se possa voltar a ter a prática de pescaria na lagoa da Petrobras, com peixes de qualidade para o consumo.
Diante disso, Anderson, você acha que é possível, mesmo sabendo desse tanto de toxinas que já foi lançado na lagoa, é possível recuperar a lagoa nesse nível de ter peixe, da pessoa poder nadar ali? Os técnicos, né, as pessoas mais da área, a gente tem a classificação da água. A água tem várias classificações, né? Desde a especial, que é a água mineral que a gente toma in natura, até classe 4, aonde que a água é totalmente imprópria para o consumo. O que as pessoas colocam, que a gente pode conseguir transformar a lagoa da Petrobras em classe 2. Então, hoje está até classificada como classe 3, o que estaria errado, né, no licenciamento ambiental. Ela pode chegar em classe 2. Classe 2 é permitido alguns tipos de usos. Como, por exemplo, você pode andar de barco, você pode pescar, evitando, né, se possível, o contato direto com a lagoa, que é muito complicado, mas é igual a Lagoa da Pampulha, essa Mas classe. pode consumir o peixe? Então, hoje, o grau de poluição dessa lagoa, eu parei de comer há muito tempo, né? Agora, as pessoas continuam pescando e comendo. O que, que acontece vai ser, provavelmente, um efeito de acondicionamento a médio e longo prazo. Não quer dizer que você come o peixe hoje e amanhã você já vai ter algo extremamente ruim para você. Mas aos poucos você vai sentindo o baque daquela contaminação que existe. Há um tempo atrás também apareceram umas algas azuis na lagoa e uma grande mortandade de peixes. 2012, né? Porque o Gilvando, a gente do grupo Natureza Viva, nós trouxemos a Rede Globo aqui, e assim, toneladas de peixes, de tilápia, que tem muito aqui, principalmente, foram mortas lá no clube da Petrobras, lá atrás. O Matheus carregava no carrinho. Tem uma matéria boa, se alguém quiser ver, entrar no site da Rede Globo, coloca lá Lagoa da Petrobras, mortandade do peixe, vai ver o que aconteceu em 2012, nessa lagoa, recente, 2012, ontem. E isso pode voltar a acontecer, porque se tem uma grande mudança climática, uma chuva muito forte, a água remoer, o fundo subir, onde está condicionado esses materiais químicos. Então, eu acho que nós não devemos contar muito com algumas atividades da lagoa, como, por exemplo, nadar. Até porque, Rodrigo, essa lagoa ela foi feita onde que eram fazendas, então tem muito arame. Quando ainda se nadava nessa lagoa, com uma certa frequência, há 20 anos atrás, o corpo de bombeiro, quase todo final de semana, estava pegando alguém. Mas o que nos interessa agora é a gente pensar para frente, correto? Sim. Exatamente. Perspectiva. Né? O que a Keila está perguntando? A perspectiva é boa. Sim. Eu quero falar que a perspectiva é boa. Nós podemos, sim, voltar a recuperar essa lagoa. Como alguém colocou aí, num prazo de uma década, a gente ter usos novamente. Tinha gente que andava aqui de barco e jet ski. Acho que íamos, mas de imediato, num prazo de 2, 3 anos. O Prolagoa, ele tem, no programa do Prolagoa, tem um grupo de trabalho, tem inclusive um rapaz chamado Pedro, que trabalhava lá na Lagoa, na prefeitura, que ajudou muito, que ele já tinha feito uma monografia sobre a orla da Lagoa, ele é arquiteto. A gente tem um projeto ponto de fazer na orla da Lagoa uma área de lazer, sabe? Se tira o Aguapé, faz a área de lazer, a gente faz esse trabalho. Aí a Copasa, a gente não pode esquecer de falar da Copasa, né? Aqui não falar da Copasa. Aqui nos comentários aqui, o Elton Sapão até pergunta se a questão da Copasa não entraria nesse projeto também. Então, como eu falei da Petrobras, a Copasa também é outro ente extremamente responsável pela limpeza da lagoa. A Copasa ela tem a concessão da água e do esgoto do município de Birité até 2034, renovado, né, na gestão anterior, 2034. Tem uma estação de tratamento de esgoto que foi feito, ela é realmente maravilhosa, é uma grande referência. Só que o esgoto não chega na estação de tratamento de esgoto, chega a Copasa, às vezes ela fala que chega a 60%, tá? Né? Até aumenta um pouquinho, mas a gente sabe que não chega a isso.
com a situação da lagoa. E mais do que isso, eu tenho informações de várias pessoas que trabalham na Copasa que houve infiltração nos coletores, nos interceptores, e aí a água in natura de córregos, porque ele passa normalmente na margem de córregos ou dentro de córregos. Ela entra, então o que chega lá não é esgoto in natura, já é esgoto diluído. Então, em quantidade, é maior do que o que é captado nas residências da cidade. Nós precisamos que a Copasa realmente faça um investimento. A Copasa é superavitária na cidade, ela ganha muito dinheiro. Aí ela fala assim, né, a gente teve uma relação muito próxima também de conversa com a Copasa. Não, nós estamos fazendo os investimentos. Fizemos uma primeira, uma segunda etapa e vamos fazer uma terceira. Vai colocar a rede de esgoto aqui, rede de esgoto lá. Mas o ritmo é muito lento. Isso precisava de ter mais, sabe, informação mais concreta para que isso fosse, de fato, algo, porque ela já cobra, né, muito pela água. Onde que coloca o esgoto, ela cobra mais 90% do esgoto. Então, tem um movimento na cidade para que ela pare de cobrar, né? Está muito caro. A pessoa que paga 80 conto de água, aí coloca o esgoto, a Copasa pagava mais 45% de esgoto. A Copasa fala que está tratando o esgoto e passa a tarifa do cara lá para 90%, sendo que o córrego continua sujo, porque ela coleta, e alguns falam, está indo para o tratamento, lá na ET, mas e do outro que não está indo? Então, o principal, que é o curso d'água, o rio continua sujo, sabe, Rodrigo? Aí eu acho que a Copasa ela tem que estar também sendo muito provocada pela cidade, pelas autoridades, pela população. A gente tem, a gente deu multas, nós demos 2 multas na Copasa, muito pesadas, inclusive, eles não gostaram, uma de 250 mil e outra de 280 mil, os técnicos da prefeitura, nós vimos crimes ambientais, e estamos precisando de fazer isso, é fazer valer a lei em cima de quem está descumprindo. A gente falou da Petrobras, a gente falou do Executivo, agora vamos falar do Legislativo. O Rômulo, ele até enviou uma pergunta aqui, mas ela é bem parecida com uma pergunta que eu havia criado. Embora o papel do Legislativo Municipal ele é restringido em fiscalizar e propor projeto de lei, na sua opinião, houve empenho por parte do atual Legislativo para promover a revitalização da Lagoa da Petrobras? Legislativo? Então, o Legislativo, o Legislativo da cidade de Ibirité, são 15 vereadores. 2 ou 3 vereadores que participaram, sim, com uma certa frequência das reuniões da Lagoa Petrobras. Tivemos pessoas, mas a grande maioria, vou te falar um número próximo aqui, pelo menos 10 vereadores, nem sabe do que se trata. Não tem interesse. E hora que todos eram chamados, todos eram provocados para participar, para ir, para discutir. Aí eu vou falar com toda sinceridade. Vereadores de Sarzedo, né, participaram com muito mais vontade. Nós conseguimos. A Câmara de Vereadores de Sarzedo, apesar de Sarzedo contribuir com apenas 6% da área de drenagem da Lagoa, eles estavam muito mais presentes. O prefeito de Sarzedo estava com muito mais frequência nas reuniões que nós fizemos. Sarzedo é composto por quantos vereadores? Sarzedo, se eu não me engano, são 9 ou 11, Rodrigo. Eu acho que são 9. É menos, né? Ela tem 35 mil habitantes, Ibirité tem 200 mil. Então, a gente vê que tinha que ter. O Rômulo, né? É importante ele fazer essa pergunta, porque a gente sabe que tem um plano diretor em Ibirité que precisa de ser, inclusive, reformulado, um plano diretor muito antigo, muito defasado. É necessário ações concretas. Esse plano começou a ser feito, a reforma dele parou, as coisas meio nebulosas, quem que vai bancar, quais são os interesses que estão por trás, sabe? A prefeitura não chama para ela a responsabilidade de defender, de fato, o cidadão. Isso tudo, estou dizendo isso porque isso tudo interfere na Lagoa, né? É a mineradora que interfere na Lagoa, os especuladores imobiliários. A prefeitura, nós conseguimos lá suspender 7 loteamentos. Quem mora aqui na região sabe, quando você entra para o canal, vindo para o Quintas da Jangada, ali do lado direito, de quem está indo para Sarzedo,
É uma área grande ainda preservada, ali eram 3 loteamentos que já tinham sido aprovados irregularmente, e a gente conseguiu barrá-los, sabe-se lá até quando. É necessário que a sociedade civil continue organizada, acompanhando. Eu acho que a gente precisa muito de apoio jurídico para fazer o enfrentamento. É o que está acontecendo em Brasília. Eu acho que está tudo errado lá também no Supremo Tribunal Federal. Tem cada ministro lá que é brincadeira, fora a mordomia, os esquemas, os rolos. Mas se não tivesse garantido um poder independente, jurídico, né, E judicial. essa questão, só uma dúvida, Anderson. Essa questão da Quinta da Jangada foi nesse pleito? Esse mandato Isso, nesse mandato? Desculpa. foi. Quando nós entramos na prefeitura, já estava aprovado já vários loteamentos. Nós conseguimos rastrear, né, os técnicos da prefeitura, a gente foi junto, conversou e foi nos órgãos e tal, e descobrimos que tinham vários erros. E esses erros foram suficientes para a gente mandar para o CODEMA a suspensão dos loteamentos e um em especial nós conseguimos, inclusive, fazer a anulação que já tinha sido aprovado. E os loteamentos aprovados, todos eles, Rodrigo, todos, quem era? A imobiliária era da família, era do parente, era do amigo, sabe? Essa forma que as pessoas têm de tratar o público como privado, isso aí realmente arrebenta. Aí, esses loteamentos são aprovados e acontece, a Lagoa, o que nós estamos conversando aqui hoje, ela paga a conta, alguém paga a conta. E aí, então, o que passa? Inclusive, Anderson, o Romulo, ele até mandou uma mensagem aí falando que o plano diretor ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. E o plano de Ibirité tem 19 anos que não é atualizado. Ou seja, está quase dobrando. Não, então, aí cadê o vereador? Aí sim, é iniciativa do executivo, ora, se o executivo não está fazendo, se os vereadores quiserem, precisa. Eu acho que a gente tem esse problema, sabe? Eu conheço cidades, você também deve conhecer, cidades bem menores de Ibirité, com arrecadação muito menor, cidades bem maiores do que Ibirité, com uma arrecadação muito melhor, e com uma qualidade de vida, seja menor ou a bem maior, muito legal, assim. Claro que não é perfeito, a gente sabe que o homem, né, essa relação antrópica que o homem tem com o meio ambiente, ele acaba detonando mesmo. A gente sabe que toda ação humana também ela é complicada. Mas o que mais me deixa triste em Virité é que as pessoas de bem, as pessoas sérias, as pessoas, elas acabam sempre desanimando com o embate, com a luta, com a resistência. Nós precisamos de mais pessoas. Isso que aconteceu na Serra é muito sério. Isso que está acontecendo com a Lagoa, assim, precisava de juntar um tanto de gente, um tanto de empresário. Tinha lá o prefeito. Isso é prioridade mesmo, não é discurso, não. Mas não, o skate espera, porra. A pista de skate espera. A Lagoa não, sabe? Essa questão, Anderson, do engajamento popular, tem até o Wilton Lages, ele tá perguntando aqui, ó, um ponto importante, ele fala assim, ó, como a população pode contribuir para mudar esse quadro doentio e de total inércia no trato do assunto tão importante, de modo a posicionar os entes públicos e privados para priorizar este assunto? Ele está querendo dizer como que a sociedade pode estar se articulando aí, participando, né? Como que seria? Então, eu tinha um grande amigo, né? É complexo mesmo, né? Eu acho que a gente tem que acreditar que tem gente de mudar. Jogar toalha, tudo que eles querem, né? Tá, sabe, tem um grupo de pessoas que tem o total controle das informações, tecnologia. O pessoal, eles querem isso mesmo. A gente tem que saber distinguir, de fato, o que é sério, o que é possível, o que a gente está sendo induzido. Tem muita coisa que a gente, às vezes, é levado a acreditar que é o melhor e não é, né? Então, eu ainda, porque a gente participa há muitos anos de movimento, eu ainda acho que é isso mesmo, é a gente ir lá para a igreja, participar quem gosta, né? Participar dos grupos da igreja lá discutindo, tentando ver como interferir coletivamente em alguma coisa, quem prefere participar de uma associação, de uma ONG,
um sindicato. Não tem como. Essa individualidade, cada um olhando o seu umbigo, cada um querendo se dar bem, isso aí não tem jeito, isso aí é correr atrás do rabo. Nós precisamos de criar, de fato, um movimento ativo. Eu tenho uma situação, eu acho que a gente hoje tem que juntar todo mundo, sabe? Todas as forças progressistas no sentido de pensar na vida como algo possível, na qualidade de vida das pessoas, no bem-estar da maioria da população, na grande maioria, na distribuição de riqueza. E aí, essas divergências menores, isso tem que ficar para o lado mesmo, sabe? Aí De lado, né? O país já está polarizado. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que é isso. Eu acho que dá para a gente, sim, acreditar e muita gente boa, cara. Eu fico bobo de ver o tanto de gente séria e bacana que eu conheço, sabe? Que é engajado, que corre atrás. Tem uma pergunta aqui do Gleuber. O Gleuber pergunta o seguinte, ele pergunta o seguinte, ele fala assim, Rodrigo, no governo do Márcio Grossi foi criado o Distrito Industrial, que falava que se, com o início da produção das indústrias, iria partir para a limpeza da lagoa. Aí ele pergunta se você sabe por que esses acordos não foram cumpridos. Eu não sei não, Gleuber. O Gleuber, se não me engano, ele até foi secretário também de administração, eu sei, não sei que foi de meio ambiente na época do Márcio Grossi, mas acho que deve ter sido documentos de cooperação que, na verdade, não tinha um caráter assim mais de impositivo, sabe? Eu acho que era mais propostas, aqueles termos que vai ajudar na limpeza. Eu acredito, Gleiber, sinceramente, eu nunca vi esse documento. Agora, o pessoal do Distrito Industrial, foi bom o Gleiber até fazer essa pergunta, eles estão participando ativamente também do ProLagoa. Várias pessoas seríssimas do distrito, vários empresários, que estão lá, por isso que eu falo que tem jeito. Tem muita gente boa. Tanto o cara da ponta, que está lá no Canaã, né? E no Canaã, quem conhece, lá atrás do condomínio Quintas da Jangada, passando lá pela Cirilo Marciano no final, uma enseada lá, a gente teve lá, tem um projeto de um parque maravilhoso pronto, Rodrigo. Um parque mesmo, assim. Você tem que ir lá para ver que espaço maravilhoso, sabe? Pronto. Tem um tanto de coisa para a limpeza da lagoa, ligado ao ProLagoa, por exemplo, as URPVs, unidades de recolhimento de pequenos volumes, tem 5 já áreas demarcadas e projetos prontos. Tem uma usina de tratamento de resíduos de construção civil, está pronta também, né? Tinha área já demarcada, tem um tanto de coisa na prefeitura pronta, e agora é vontade política. Então, não tem jeito, não tem. Vez, Anderson, o espaço está demarcado, mas não caminhou nada, né? Verdade. Porque, olha só, o que pega para as coisas acontecerem na vida da gente em todos os lugares é mesmo a questão financeira. Né? A questão financeira é fundamental. Eu tenho doido para fazer uma viagem, mas eu não consegui me organizar para fazer aquela viagem, se ela não for prioridade mesmo, vou fazer outra coisa. Aquele dinheiro nunca vai aparecer. O que falta na prefeitura de Birité hoje, aí eu repito, tem um arcabouço hoje de instrumentos que foram feitos, né? Os técnicos que estão lá, pessoas muito bacanas. Né? Nesse período recente que nós tivemos, o Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Meio Ambiente, o projeto do Horto, que o Horto aconteceu, que foi iniciativa privada que fez, a Brigada de Combate a Incêndio, sabe? Tem uma série de coisas, né? O Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, o próprio ProLagoa, tem vários instrumentos que agora precisa falar, opa, isso para acontecer vai ser prioridade. E acontece. Se ficar avaliando as pessoas, opa, eu preciso de estar aqui, aquilo ali dá mais voto, aquilo ali nesse instante é mais melhor, as coisas ficam tudo paradas. Então, eu acho que precisa de ter um choque mesmo, assim, essa expressão, né? Tem que ter um choque de gestão na prefeitura, porque Ibirité não é uma prefeitura que não tem dinheiro, né? O orçamento é mais de 300 milhões, um dinheiro bem considerável. A gente conseguir fazer juntar, priorizar e valorizar quem já está lá dentro, que trabalha de verdade.
essa cidade ela vai mudar, cara. Eu continuo acreditando, sabe, Rodrigo? Certo. Bom, pegando esse gancho que você falou aí na questão das prioridades, que todo governo tem que ter sua prioridade, todo vereador tem que ter as suas prioridades, né? Aí tem a questão das bandeiras que a pessoa levanta, as causas que a pessoa defende. Eu vou te fazer aqui, o nosso tempo já está um pouco estourando, né? Então, eu vou fazer a última perguntinha. Pegando esse gancho na questão das prioridades, você é pré-candidato a vereador esse ano no município de Ibirité. Qual será a sua prioridade caso você for eleito? Rodrigo, eu já fui vereador uma vez em Ibirité, de 2000 a 2004, já disputei 3 vezes para prefeito. Eu, assim, tenho conversado com algumas pessoas, eu acho que eu posso contribuir, de fato, voltando para a Câmara Municipal, né? O papel do vereador é muito importante, sabe? Acho que não tem que inventar, não. O vereador, ele tem que fiscalizar realmente, tá presente. Porque começa errado, o cara já ganha. E o emprego na prefeitura? E, e, e aqui na Câmara, como é que vai ser? Então ele vai criando uma série de artifícios que o cara fica refém do próprio artifício que ele criou. Eu lembro com muita tranquilidade, quando eu fui vereador, a gente fez uma CPI, onde que a mulher do prefeito teve que ir na Câmara para prestar depoimento. Ela era secretária de saúde e nós conseguimos pegar ela, a prefeitura julgando fora remédios com data de validade vencida. Uma denúncia e tal, e a gente. Ou seja, eu acho que você tem que fiscalizar de fato, apresentar os projetos, estar presente, criar espaço para quem quer participar, sabe? Não tem que ficar inventando muito, não. Eu acho que é isso. É criar um elo de fato entre o poder público que você ocupa temporariamente com a sociedade, porque é a sociedade que tem que fazer as coisas, a mudança. E Então priorizar a sociedade, porque, claro. infelizmente, a gente vê muito aí, não só em Ibirité, mas em todo o país, você tem aí muito prefeito que ganha com o voto popular, mas que quando chega lá só faz coisa que o prefeito quer, só aprova coisas que o prefeito manda, e acaba perdendo a identidade popular, né? A função do vereador é ser o fiscal do povo, não um fiscal pró-prefeito, né? É o que tem acontecido. Então, eu acho que é isso, assim, tem muita coisa que se pode fazer. A pessoa tem que estar querendo se dedicar, acreditar, né? Facilitar que mais pessoas entrem. Isso que eu acho legal. Eu realmente estou cada dia mais convencido que num país com a cultura nossa, reeleição é um grande problema. Claro que a pessoa pode começar a articular para colocar um outro, mas provavelmente ele vai fazer de uma maneira menos viciada, sabe? A gente não vai ver isso, o cara que já entrou ali, já querendo a reeleição, já querendo depois virar deputado. Que isso, cara? Dá sua contribuição, qual contribuição que você pode dar? Se for ocupando um cargo público, ótimo. A democracia é assim, as pessoas decidem. Mas precisa que as pessoas, de fato, queiram discutir política séria. Não dá. Aí, falou que o tempo está fechando, não adianta a gente passar em frente da lagoa, olhar para lá e falar, essa lagoa tem que limpar. Aí alguém vai impactar as nossas nascentes que chegam na lagoa e a pessoa fala, não, tudo bem, isso aí não... O cara tem que entender que a gente mora num universo que as coisas estão relacionadas, né? As As coisas são coisas estão sistêmicas. interligadas, né? Uhum. As coisas estão interligadas. Sem dúvida, sem dúvida. É nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que ter fé, evidentemente, que é possível mudar, porque se a gente perder também, no momento que você achar que não tem jeito, faz um favor para você mesmo, dizendo qualquer um, para de discutir política, para de mexer com política, para de querer ocupar um cargo. Aqui, cara, vai tocar sua vida. Agora, se o cara não quer, se ele insiste, aí o eleitor tem que fazer a sua parte. Viva a democracia, né, Rodrigo? É isso aí. Ô, gente, eu agradeço. Ô, Anderson, muito obrigado pela sua Obrigado, presença. cara. Muito Logo quando obrigado. eu te chamei, você foi prontamente, falou, não, vou sim, Rodrigo, vou lá bater um papo, te agradeço de coração. Eu acho que a gente está precisando de espaços como esse, né? A gente tem pouco recurso, mas muita ideia na cabeça. Né? Aqui eu tô aqui com celular, com notebook, e
tentando passar para a sociedade, colocar pessoas que conheçam de assuntos determinados, que às vezes a pessoa não tem um certo conhecimento, trazer essas pessoas aqui para estarem se abrindo, falando, explicando para a sociedade. Eu acho que é isso que está faltando na sociedade. As pessoas acabam tomando raiva de política, porque, infelizmente, não procuram se informar, não procuram correr atrás, né? E, pensando nisso, eu pensei em criar o Quarentena, né? Que é utilizar esse espaço virtual para a gente estar falando de temas reais, de temas do cotidiano, e está passando aqui nesse espaço virtual. Eu agradeço a presença de todo mundo que mandou mensagem, o Gil Ambientalista, o Leonardo Xavier, o Rômulo, o Sapão, todos aí, não vai dar para falar o nome de todo mundo agora, porque foi muita gente que entrou aqui, ainda bem, o espaço foi bem dinâmico, o pessoal entrou e participou. Infelizmente não deu para ler as mensagens de todo mundo, porque o tempo é curto, mas é isso daí. Muito obrigado, Anderson. Rodrigo, eu quero só assim, mais um minutinho, porque eu acho que a pessoa que está pensando na limpeza da lagoa, na recuperação da lagoa, aí assim, e aí? Né? A gente fica uma pergunta. Aí eu queria sugerir, primeiro eu queria dizer o seguinte, o projeto Pro Lagoa, ele existe, está vivo, pronto na prefeitura, tem técnicos muito bons na prefeitura, precisa de ir até lá, você que mora aí perto da Lagoa, no Canaã, no Lago Azul, no Jaçanã, aqui no São Pedro, na Quinta da Jangada, ou quem habita essa região, quem está em Sazeiro, e até os prefeitos estão ocupando esse cargo, que tem a possibilidade de priorizar, de dar um movimento para o projeto e cobrar deles. Porque, senão, o projeto vai ficar na gaveta. Porque tem gente boa, tem gente séria, tem muita coisa para acontecer, mas tem que ter esse movimento, tá bom? Muito obrigado, viu, Rodrigo? Parabéns aí. Eu que agradeço. Grande ideia. Obrigado. Ô, pessoal, e você aí que está aí acompanhando a nossa live, aí, ficou interessado em participar, em estar aqui colocando a cara para mostrar, é só mandar uma mensagem para mim, é só me procurar nas redes sociais, que a gente vai agendar uma data bacana aí para você estar aqui batendo esse papo com a gente. No mais, é isso daí. Tchau, tchau, gente. Até mais.